Ah. Tá bom, então vamos começar oficialmente. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Quer começar, Rosana, falando um pouquinho sobre Eu Pharma? acho que só para eu apresentar e agradecer o pessoal, pode ser, Francisco? Claro. Então, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aqui aos nossos panelistas, né, e em especial ao Francisco Sanches, que vai fazer a moderação desta mesa tão importante. Hoje nós estamos no quarto e último dia dessa nossa semana de pesquisa clínica. Não poderia ser diferente, hoje a gente teria que falar um pouquinho do futuro, o que a gente imagina pós-Covid 2019, né, as lições que nós aprendemos. Então, inicialmente, muito obrigado novamente ao Dr. Fábio Frank, que já tivemos o privilégio de contar com ele. Ele começou e vai terminar conosco, certo, Dr. Fábio? Certo. O Dr. Cláudio Osvan, que estava aqui ontem e hoje nos deu novamente o privilégio da sua participação. E o Dr. Luiz Augusto Tavares Russo, que está aqui também conosco, seja muito bem-vindo. Além disso, eu gostaria de agradecer aos nossos parceiros de conteúdo, a Inovate Serviços de Saúde, a ODC, Orphan Drug Consulting, a Roche e o Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Francisco, novamente, muito obrigada. E você coordena aqui hoje os trabalhos para nós, tá? Obrigada. Pode deixar. Obrigado, Rosana. Obrigado a todos. Agradecer ao Sindus Pharma. E para mim é uma honra poder participar aqui desse evento. Eu estou representando a Abracro e também o Grupo de Trabalho de Pesquisa Clínica do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. E são lugares onde eu posso aprender muito com colegas e profissionais excepcionais. E queria agradecer também a todo mundo que está assistindo. Eu sei que a gente está vivendo um período difícil. A gente tem feriados em São Paulo, tem um monte de lives e eventos acontecendo, mas como a Rosana falou, a gente está comemorando o Dia da Pesquisa Clínica essa semana, que foi ontem. Então, vamos lá. E hoje a nossa intenção é conversar um pouco sobre a pandemia do Covid, esse novo normal que tem se falado e os impactos na pesquisa clínica, né? Então, de novo, queria agradecer e demonstrar minha felicidade de poder estar falando com um pessoal que sabe do que está falando, que estão na linha de frente dessa luta pela pesquisa clínica em meio à pandemia. Então, de novo, agradecer ao Dr. Cláudio Osvan, que lá de Brasília, é coordenador da COPEC, da Anvisa, já comentou que não está conseguindo muito por conta do trabalho. E os dois pesquisadores que estão no dia a dia aí nos seus centros de pesquisa, vendo a situação real dos pacientes, dos protocolos, o Dr. Fábio Frank, de Juí, que também é presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, e o Dr. Luiz Russo, diretor do Brasil de Pesquisa Clínica, lá do Rio de Janeiro. Então, para a gente começar falando do presente, eu ia pedir para o Cláudio Osvan comentar um pouquinho, porque eu sei que a COPEC emitiu e até já atualizou uma nota técnica com orientações sobre a condução dos estudos durante a pandemia. Então, eu queria saber o que tem chegado de informação para a COPEC de patrocinador, CRO, pesquisador, quais são as preocupações de vocês, o que tem tirado o seu sono, Cláudio Osvan? Acho que está no... Tirei. Obrigado. Então, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta, falando com todos vocês, com todos os painelistas, né? Eu agradeço novamente pela oportunidade de fazer esse diálogo nesse momento tão crítico, né? Tão complicado. Bom, durante esse período, a Anvisa, por lidar com várias frentes, né? Na importação, no registro, na anuência em pesquisa, nos kits, enfim, uma série de frentes que estão diretamente ligadas, né, a esse contexto aí, contexto de pandemia. Então, todos os dias nós temos publicado orientações para diversas áreas, enfim, e particularmente em relação à pesquisa clínica, logo no comecinho da pandemia, no mês passado, nós publicamos a primeira orientação sobre as condutas, os procedimentos que poderiam ser adotados, né, as adaptações que poderiam ser feitas, né, em termos de
de condução de ensaios clínicos pelos centros, pelos patrocinadores, enfim, pelas ORPCs, não é? Para poder viabilizar, não parar as pesquisas clínicas. Então, essa foi no finalzinho do mês, no meio do mês passado. Mais recentemente, né, a todo dia aparece uma nova informação, aparece uma novidade. Então, no dia 22 do mês passado, também nós atualizamos essas orientações, né, foi a nota técnica 14 a qual você se referiu, né, que tem o objetivo princípio de dar respostas, dar orientações para algumas dificuldades que têm surgido, né? Por exemplo, na forma de entrega, né, do medicamento para o paciente por conta do contingenciamento, né, das medidas de contingenciamento que têm ocorrido nos diferentes estados, né? A importação de medicamento tem sido impactada. Ontem eu comentei aqui que nós descobrimos que tem muitos pacientes no Brasil que estão participando de pesquisas clínicas fora do Brasil, né? E pacientes que vieram para o Brasil, que não conseguiram retornar agora para os seus países de origem. Portanto, tem uma série de dificuldades e essa nota técnica teve justamente a intenção, o objetivo de minimizar o impacto, não é? E contribuir para que os estudos não parem, né, na medida do possível. O que tem nos preocupado, Francisco, só para finalizar, é que todo esse esforço, todo esse empenho que nós estamos investindo, que de fato reverta, que tenha resultado prático e no contexto da pandemia. Nós sabemos que temos, como pano de fundo, nós temos as questões de negócio, né, que são naturais, são legítimas. Então, a nossa preocupação é que nessa esteira, não é, que a gente consiga separar o que de fato é importante, é relevante sob o ponto de vista desse contexto de pandemia, daquilo que não é exatamente, que não tem exatamente esse objetivo, né? Então, todo o tempo, todo o empenho, a equipe nossa que é muito pequena, toda a dedicação a gente tem direcionado para aquelas demandas que de fato têm esse objetivo de atender a esse contexto complicado que nós estamos vivendo nesse momento. Perfeito, muito obrigado. E, doutor Fábio, queria perguntar para você agora como que a pandemia tem afetado o seu centro de pesquisa, a vivência aí perto do hospital, como vocês estão trabalhando, como estão os pacientes? Oi, Francisco. O que tem chamado a atenção é realmente a diversidade de situações em todo o Brasil, né? Nós temos vários cenários e a todo momento chegam notícias de que a maioria dos centros de pesquisa acabou interrompendo o seu recrutamento ou por decisão do patrocinador, ou por dificuldade de acesso do paciente, ou por problemas com a própria equipe, problemas de suprimento, né? Pela logística, enfim. Existem várias realidades e várias dificuldades. Nós, felizmente, no Rio Grande do Sul, fizemos uma quarentena bem precoce e o número de casos graves, né, em Juí, no interior do Rio Grande do Sul, ele é variado, mas em Juí a situação está relativamente tranquila. Nós estamos trabalhando ainda on-site, com todos os cuidados, cancelamos aí as monitorias presenciais, estamos aproveitando aí essa onda de que a gente pode fazer as coisas remotamente. Então, monitorias, visitas de iniciação, todas elas são feitas online. Essa questão da possibilidade de alguns medicamentos orais serem dispensados direto na casa do paciente, diminuindo o número e a necessidade da visita presencial de cada paciente, enfim. É uma readaptação da realidade e, paralelamente a isso, a gente não pode esquecer do objetivo primordial da pesquisa, que é o benefício do paciente, né? Que é quem mais precisa desse tipo de tratamento. Então, o que a gente observa dos pacientes com câncer? Eles continuam necessitando de tratamento, eles têm preocupação sim com a Covid, mas têm extrema preocupação com o seu câncer e com a possibilidade de que eles continuem tendo acesso a tratamento.
E eu acho que, então, o nosso desafio aqui é garantir que isso possa continuar sendo feito com segurança e com qualidade, né? Talvez o Claudio concorde comigo aí, a questão de você tem que se flexibilizar, sim, mas sem perder a qualidade dos dados, né, e a confiabilidade dos dados. E esse talvez seja o grande desafio que se tem. Mas a grande preocupação é a insegurança com relação à informação. Então, a realidade hoje talvez não seja a mesma realidade da semana que vem e nem do mês que vem. Você não sabe, né? Você não sabe como a pandemia vai evoluir, e aí você vai criando estratégias para poder manter o centro ativo e manter os pacientes em tratamento, isso falando especificamente tanto em pacientes novos quanto em pacientes que já estão em tratamento. Existem diferenças até mesmo de patrocinador para patrocinador. Tem patrocinador que continuou mantendo recrutamento, outros cancelaram totalmente, onde outros estão permitindo o recrutamento caso a caso. Então, são situações bastante novas, né, e que precisam, então, buscar soluções rápidas, né? Nós não podemos permitir que os pacientes tenham qualquer tipo de prejuízo, e é por isso que é importante essa troca de experiências de centros que já estão talvez numa crise maior por causa da Covid, que possa trazer esse ensinamento para centros que estejam em situação mais tranquila em caso dessa crise também se propagar. Enfim, eu vejo com bons olhos assim todo esse uso da tecnologia. Eu acho que nós avançamos aí anos, né? O que levaria anos para que as pessoas pudessem desenvolver vão ser desenvolvidos em poucos meses e vão deixar um legado em termos de agilidade dos processos. Só que esses processos eles têm que passar por essa análise crítica de qualidade, exatamente para que os dados não se percam. Claro. Uma coisa interessante que o senhor mencionou, essa relação entre a segurança dos participantes e a qualidade dos dados, me chamou a atenção porque eu li recentemente o guia que o EMA publicou, a agência regulatória lá da Europa, um guia relativamente extenso com algumas orientações, e uma das coisas que eles deixam claro tem que ser feito o que é preciso para manter a segurança dos participantes e a qualidade dos dados. E, na dúvida, se essas duas coisas não forem possíveis de ser feitas ao mesmo tempo, priorizar a segurança dos participantes. É claro, né? Claro que é a questão, Francisco, por exemplo, de você reconsiderar a inclusão em alguns pacientes em protocolos que sejam controlados por placebo, né? Até que ponto, se esse paciente não tem uma doença metastática, falando em oncologia, ele vai fazer apenas um tratamento adjuvante ou preventivo, que seja controlado por placebo, né? Ele tem uma probabilidade, sei lá, de 40%, 50% de cair no braço placebo. É realmente necessário que ele entre nesse protocolo? Então, se repensar assim e se priorizar para que essa segurança não seja comprometida em momento algum. Aqui, nosso cuidado ele tem que ser redobrado para que a gente possa prosseguir e realmente garantir isso. Nós tivemos muita preocupação também no início da pandemia com a questão da logística, né, dos supplies, tanto de medicação, de kits, se isso realmente se isso se manteria ou não. E felizmente, eu acho que Juiz então é um exemplo salutar nisso, que o governo conseguiu manter em funcionamento toda a questão dos transportes. Isso é muito valoroso nesse momento. Obviamente que algumas amostras não puderam ser enviadas para o exterior, acabaram ficando armazenadas no centro congeladas, mas, enfim, na rotina do dia a dia, nós conseguimos manter uma relativa normalidade em termos de inclusão de novos pacientes e tratamento dos pacientes. Só que eu sei que isso não é a realidade no Brasil, né? O que a gente escuta falar é que, né, os centros das cidades, das capitais que têm uma maior incidência aí de casos com Covid, isso está bem mais complicado. Pois é, vamos ver. Quero ouvir do Dr. Russo, que está no Rio de Janeiro, onde a gente tem acompanhado algumas notícias não tão positivas assim do impacto da pandemia. Como que está sendo aí para os centros de vocês o trabalho da equipe, Dr. Russo? Então, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. Parabéns à Sindusfarma
Parabéns, doutor Nelson Mussolini, a sua equipe. Nelson Mussolini sempre foi um grande defensor, pioneiro, né? Sempre lutou a favor da pesquisa clínica e essa semana foi uma excelente oportunidade de ideia, já que a ciência está na ordem do dia. Né? Como todos vocês sabem, esse é um momento disruptivo, né, causado por um vírus de 15 genes. O DNA, o genoma humano tem 30 mil genes e um vírus milimétrico com 15 genes colocou o planeta paralisado. Né? Mas essa disrupção que aconteceu, ela chegou a nós também da pesquisa clínica, obviamente, mas ela já vinha acontecendo, ela só acelerou os processos. Né? A gente sabe que já vínhamos utilizando plataformas eletrônicas na área de pesquisa e inovação. Na pesquisa clínica, não só centros, mas também os patrocinadores, as CROs, cada vez mais utilizavam plataformas eletrônicas, web meetings, e eu acho que isso tudo veio para acelerar. A gente sabe também da risk-based monitoring, né? As monitorias que são realizadas à distância e baseadas em risco. Isso já vinha acontecendo e eu acho que pouquíssimos patrocinadores foram pegos de surpresa realizando monitorias simplesmente presenciais. Então, eu vejo que, obviamente, vai haver, né, um avanço, vai se acelerar esse processo digital, visitas não só presenciais, mas também remotas. Então, a nossa equipe, essas duas palavras que o Francisco realçou aí, integridade dos estudos, isso veio nos guidelines do FDA também, logo no início da pandemia, né? Não só do EMA, mas o FDA foi o primeiro a se manifestar. Integridade dos estudos clínicos e a segurança do paciente em primeiro lugar. Então, no nosso centro de pesquisa, eu incluo também a segurança dos nossos colaboradores, dos nossos médicos, da nossa equipe, técnicos de laboratório, etc., todos na linha de frente, usando EPI, lavagem, álcool gel, coleta e, se possível, fazer as visitas remotas. Eu acho que houve uma colaboração muito grande dos patrocinadores no sentido de entregar medicação, do delivery de medicamentos na residência dos pacientes. E aí eu vou entrar um pouquinho no que o Cláudio Giovan, da Anvisa, falou, que é em relação a essa parte de logística, Cláudio Giovan. Nos Estados Unidos, as grandes empresas globais de logística, como a Marken, a Wood Courier, e aqui no Brasil também elas já estão presentes, Thermo Fisher, Faxi, são empresas globais que estão utilizando os aviões que estão vazios, né, os aviões de passageiros normais, como aviões de cargo. Inclusive, fizeram parcerias globais com a UPS e empresas de logística para agilizarem a entrega de medicamentos, kits de laboratório, etc. Então, estou muito confiante. Isso está acontecendo aqui no Brasil de uma forma bem satisfatória e alguns patrocinadores permitiram, inclusive, que a gente contratasse empresas de courier local, na impossibilidade de uma empresa de courier internacional, para entregar o medicamento na casa do paciente diretamente, após a visita, e a realização de exames não só por laboratórios centrais, mas também por laboratórios locais aqui no Rio de Janeiro. A boa notícia, Francisco, é que ontem teve a primeira diminuição do número de pacientes internados nos hospitais aqui no Rio. Ainda é uma notícia muito fresca, muito recente, a ser confirmada, mas eu tenho colegas, obviamente, trabalhando em vários hospitais e parece que a situação está começando a ficar sob controle, né? Vinha muito descontrolada. Obviamente, isso se deve ao isolamento que vem ocorrendo. Então, eu acredito que esse processo disruptivo, o maior da história, chegou na pesquisa clínica, mas nós já estávamos nisso, Francisco. Nós já vínhamos nos preparando para isso. Isso só vai acelerar e eu acredito que com as visitas remotas, plataformas eletrônicas, telemedicina, nós vamos poder conduzir no Brasil muitos mais projetos que a gente vinha conduzindo. Isso, se Deus quiser, com a ajuda dos nossos agentes regulatórios aqui presentes, representados pela Anvisa, que agilize os prazos regulatórios. Que bom, a gente conseguiu, então, até que tirar uma mensagem positiva, né? Não estamos totalmente congelados, a gente conseguiu se adaptar rápido. E eu sei que a Anvisa também tem feito isso, o Cláudio Giovan já falou um pouquinho, mas eu queria perguntar para ele um pouco mais sobre esse comitê. A gente sabe, até a Rosana questionou um pouquinho antes da gente começar a conversa oficial, porque a Anvisa criou um comitê especial para avaliar esses estudos relacionados ao Covid-19. Tem até ali um prazo de 72 horas, que é citado, e parece que está tendo bons resultados. Queria saber um pouquinho mais, Cláudio Giovan, como que está funcionando? É só a COPEC que está envolvida?
Tem outras áreas? Como que está funcionando na prática? Então, foi necessário, né? O comitê foi criado, já vai fazer algo quase no começo, né, da pandemia. Então, nós sentimos a necessidade de criar uma instância, né, um grupo de especialistas das diferentes áreas da GGMed, então, área de registro, de insumo, de pós-registro, de biológicos, enfim, e da pesquisa clínica, obviamente, né, com a participação direta da diretoria, da DIRI 2, da doutora Alessandra. Então, a intenção era que nós pudéssemos dar celeridade no atendimento dessas demandas diretamente relacionadas com a Covid. E aí eu não falo só da pesquisa clínica, mas tem, né, como eu disse logo no começo, nós temos uma série de interfaces, né, com saúde, então tem falta de medicamentos, abastecimento, enfim, tem uma lista gigantesca de situações que ocorrem que a Anvisa tem com que a Anvisa tem interface. Então, esse comitê foi criado no âmbito da GGMed, com esses especialistas dessas diferentes áreas. Então, para todas as demandas relacionadas, vou citar o exemplo da pesquisa clínica, que tem um interesse, que tem um projeto, né, o interessado, a empresa, o patrocinador, enfim, que tenha um projeto relacionado à Covid-19 em termos de pesquisa clínica. Então, faz o primeiro contato por meio do e-mail da assessoria. Já de entrada, nós pedimos que nos seja enviado o projeto, o protocolo, os documentos que já estiverem prontos, disponíveis, que já nos sejam enviados. Paralelamente, a empresa pode já iniciar o processo de peticionamento, né? O processo administrativo, formal, legal, administrativo de peticionamento, que tem aí um prazo de 4, 5 dias, às vezes uma semana, por conta do pagamento das taxas, enfim, e particularmente no caso da pesquisa clínica, você entra primeiro com o DDCM e depois é que você paga a taxa, gerado o número, é que você tem condição de vincular um DEC, né, um protocolo clínico. Então, esse comitê tem então funcionado desde então, e nós, de posse dessa documentação que foi antecipada, nós já iniciamos de imediato a avaliação, né, e já tiramos então as primeiras impressões, já relacionamos as dúvidas, os questionamentos. Todas as áreas envolvidas fazem, né, os seus questionamentos, e de pronto encaminhamos por e-mail mesmo para os patrocinadores, para o interessado, né, e já no envio desses questionamentos, como se fosse uma exigência, nós já pedimos então o agendamento de uma reunião para que na reunião o interessado possa fazer os esclarecimentos, né? Então, tudo paralelamente, mesmo antes de ter peticionado formalmente a documentação. Tem sido muito positivo, essa dinâmica tem sido muito positiva, eu acho que os resultados são muito bons, nós temos conseguido dar respostas célere, né? Nós colocamos na nossa nota técnica de que em 72 horas depois da formalização do peticionamento, nós daríamos essa resposta com a publicação, né? Obviamente, se for aprovado, no caso dos aprovados, e nós estamos conseguindo fazer isso com bastante sucesso, né? Tem nos exigido, obviamente, um trabalho enorme, né? Por conta disso, eu comentei que o único detalhe é que a gente não conseguia dormir, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é poder dar essa resposta rápida, né, para a sociedade, e eu vejo nisso uma oportunidade, eu acho que nós vamos sair ganhando depois, de ter um novo olhar, né, de ter uma percepção diferente, sobretudo em relação ao que já foi comentado muito bem pelo Dr. Luiz, Dr. Frank, do uso das ferramentas disponíveis para poder, não serem utilizadas para os estudos clínicos. Essa monitoria foi algo que nos fez revisar, inclusive, essa nota técnica que você se referiu. Então, a revisão
ela foi basicamente por conta da inclusão dessa monitoria. Então, a monitoria remota, né? Então, à medida que vão surgindo as questões, nós vamos tentando acompanhar de algum modo via as orientações, via nota técnica. Então, eu acho que vai ser um aprendizado muito importante para todos nós e certamente, doravante, teremos um olhar um pouco diferente sobre todo o processo regulatório e todas essas questões. Perfeito. Eu queria aproveitar que até o Dr. Russo já tinha começado a falar um pouco disso, mas eu acho que a gente focou no que a gente foi forçado a fazer agora, né? Para não deixar a peteca cair. Queria saber, Dr. Russo, o que o senhor acha que a gente vai ter de mudança que vem para ficar? E a pesquisa clínica pode sair ganhando dessa situação que a gente está vivendo? O que a gente pode ter de positivo para o futuro? Sim, Francisco, eu acho que vai ser muito positivo no sentido da gente fazer a nossa parte, que é iniciar os estudos depois de aprovados, depois de passar da parte regulatória, a gente iniciar os estudos de forma mais rápida e eficiente. Como vocês sabem, aqui no Brasil nós temos 2 etapas éticas, no CEP e CONEP, e, em paralelo, a submissão regulatória da documentação vai para a Anvisa, vai para o Cláudio Osvaldo. E depois de aprovado, tem a liberação de importação do medicamento. Enquanto isso, está havendo lá a seleção de centros, que também às vezes é muito lenta, seleção dos centros que vão participar, e aí marca-se a visita de iniciação, a Start Initiation Visit, e começa então todo o processo de agendar e marcar os pacientes, obviamente já tendo a medicação aqui, os kits laboratórios já nos centros no Brasil. Eu acho que isso tudo pode ser muito mais avançado e acelerado com a melhoria dos processos, se eles já são digitais, eletrônicos. As consultas, como vocês sabem, hoje, elas, tanto presenciais como remotas, nós temos que preencher um documento eletrônico da indústria da CRO num prazo de 5 dias. Então, o CRF eletrônico ele é um espelho da consulta médica, da pesquisa clínica, na verdade é isso. E isso, obviamente, vai gerar um avanço enorme no desenvolvimento de novas moléculas e vacina. Hoje, a gente, com pouquíssimos meses da pandemia, a gente já tem 8 vacinas sendo testadas em seres humanos e 200 moléculas em teste, em tempo recorde. Eu estou muito positivo, Francisco, e colegas aqui presentes, que a gente tem a vacina mais cedo do que se imagina. Logo quando começou a pandemia, a gente viu notícias que a vacina talvez demorasse 1 ano, 2, mas hoje, com um estudo do RNA mensageiro, existem empresas como a Pfizer, a AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, inúmeras indústrias, Moderna, etc., já desenvolvendo vacinas e já testando em seres humanos. Então, isso é muito positivo, mas temos que fazer o dever de casa, Francisco. Nós temos que ser mais ágeis para começar os estudos no Brasil, não demorar tanto a distribuição e logística de kit laboratório, de material biológico, fazer as coisas com mais eficiência e rapidez. Aqui no nosso centro, a ordem é começar o estudo, termos os pacientes. Obviamente, a gente não quer fazer pesquisa de forma atabalhoada, a gente quer fazer com qualidade, com ética e com segurança dos nossos pacientes. Isso tem que melhorar. A gente não adianta a gente apenas reclamar da parte regulatória. Cláudio João, eu acho que o seu grande desafio é a RDC 09 de 2015, que trouxe uma grande esperança para nós quando a Anvisa se deu prazo. Na RDC de 2015, vocês colocaram que o medicamento sintético ele teria 90 dias para ser avaliado pela agência, e se for biológico, 180 dias. Eu acho que o seu grande desafio agora com a Covid é equiparar esses prazos. A RDC, vamos dizer assim, vamos torcer que você consiga, na brilhante agência da Anvisa de técnicos jovens. A Anvisa é nova, a Anvisa é de 1998, o FDA tem 60 anos. A FDA tem muito mais funcionários que você. Você falou que trabalham com poucos funcionários, mas vocês são jovens e podem mudar essa situação de que a RDC faça um prazo semelhante a medicamentos de origem sintética, biológico, vacinas, etc., que é a grande onda. Nós estamos precisando disso, Cláudio Osvaldo. E a RDC ela dá 6 meses para medicamento biológico, de origem imunobiológica, vacina. O doutor Fábio Frank não pode ficar esperando. O paciente do doutor Fábio lá em Juí, que está com melanoma, ele precisa de imunobiológico, não pode ficar esperando 6 meses. E às vezes chega no 6º mês e sai uma pendência da Anvisa.
Então, acho que esse é o grande desafio hoje, né? Da mesma forma que o Jorge da Conep, que também é outro que luta, eu elogio muito o Jorge, que ele melhorou muitos prazos na Conep, mas precisamos mudar isso aí. A Conep tem que cuidar dos CEPs, né? E nós temos um projeto de lei 7.082 de 2017, de autoria da ilustre senadora Ana Amélia, né? A nossa ilustre senadora, que eu e o Dr. Fábio Frank fomos consultores no gabinete dela, e nada mais é que uma harmonização regulatória com o ICAID e o FDA. Né? Nós queremos desburocratizar a pesquisa no Brasil. Eu acho que um rapaz jovem como você, com uma equipe que pense como você está colocando aí, com essa preocupação não só com a Covid, mas que se espalhe para outras áreas. Né? Para áreas de oncologia, diabetes, artrite reumatoide, as doenças todas que hoje nós temos medicamentos biológicos ou vacinas. Então, precisamos igualar, aí, tornar equânime os prazos da origem dos medicamentos na Anvisa. Antes de dar a chance do Claudio Osvan responder, eu queria pedir para o Dr. Fábio comentar um pouquinho, até como presidente da Aliança Pesquisa Clínica Brasil, se ele acha também que a gente pode tirar boas lições desse momento, se tem mudanças positivas que vieram para ficar, e que a pesquisa clínica no Brasil pode sair ganhando desse cenário, dessa evidência que a gente tem tido no momento. Eu acho que essa experiência de que a gente teve todos os processos acelerados e ágeis, aí, tanto da aprovação ética quanto da aprovação sanitária, ela é extremamente positiva. O grande desafio agora é como manter esses prazos ágeis no momento que nós escutamos do Claudio Osvan que ele fez um esforço, né, está fazendo um esforço sobre-humano aí para poder manter essa velocidade. Então, até servindo de entrada aí para o comentário do Claudio Osvan, de que maneira nós, como sociedade, nós como pesquisadores, nós como Aliança Pesquisa Clínica Brasil, podemos colaborar com esse processo, né, para que isso realmente seja uma herança definitiva para o Brasil, em termos de uma aprovação mais rápida por parte da Anvisa, descentralizar os processos da Conep, sem dúvida, a própria Conep fala nisso, né, no sentido de delegar poderes para comitês de ética locais ou regionais. E veja, existe com tudo isso também, isso me chamou a atenção nas últimas semanas, eu recebi muitos feasibilities de estudos fase 1, e que hoje, para nós, seria quase que inviável exatamente pelo nosso prazo. Então, o que a gente também quer ouvir do Claudio Osvan e também quer aceitar sugestões de como colaborar, é de que maneira nós podemos deixar esses processos como uma herança e que o Brasil tenha um prazo estabelecido, um prazo que seja competitivo para que ele seja sempre visto como um potencial país para receber protocolos de relevância, né? Tem muita coisa surgindo em termos de biológicos e imuno-oncologia, por exemplo, vacinas, enfim, todas as especialidades. E é importante que nós vamos batalhando, como o próprio Dr. Russo colocou, num projeto de lei, tentando organizar as coisas, harmonizar, estabelecer prazos, mas o que mais pode ser feito, o que nós podemos fazer como sociedade para colaborar nesse processo? Obrigado, Claudio, sem querer aumentar muito a pressão, né? Eu acho que a gente ninguém espera que os protocolos, qualquer protocolo, chegue ao Brasil e possa ser aprovado pela Anvisa em 10 dias, como vocês estão fazendo agora nesse esforço que o Dr. Fábio mencionou. Mas talvez essa realidade dos biológicos, das vacinas, a gente pode talvez chegar em algum meio termo. Então, eu não sei, vocês já estão vendo alguma chance de alteração em regulamentação? Ou será que vai ser possível aproveitar um pouco dessa experiência agora para conseguir prazos melhores no futuro? Essa conversa já começou? Você acha que é possível a gente trabalhar nesse sentido? E também queria reforçar o comentário do Dr. Fábio de como a gente pode ajudar, né? Eu acho que esse momento também tem favorecido esse tipo de colaboração. Esse evento aqui é um exemplo da gente poder estar aqui todos juntos falando por um mesmo objetivo. Então, também queria mostrar a nossa abertura para ouvir como a gente poderia contribuir. Então, bom, mesmo antes da pandemia, nós já vínhamos trabalhando, né, tentando identificar
que pontos do processo que nós poderíamos otimizar, suprimir, enfim. Durante a pandemia, nós continuamos trabalhando, a Rosana que está aí é testemunha disso, né? Então, a nossa interação com os patrocinadores, com as associações, com todos os fóruns, né? Tem sido muito intensa, independentemente da pandemia. Não é? Pelo histórico que nós temos, nós observamos que nós dedicamos um tempo razoavelmente grande nas questões referentes à qualidade do medicamento experimental, não é? Então, nós encontramos aí uma oportunidade de melhoria do processo, de análise dessa parte especificamente de qualidade, né, que é do DDCM. Então, uma parte importante, uma parte relevante e grande, que toma um tempo razoável, né? Então, nós estamos focando nessa parte. No começo de 2019, nós já havíamos, aliás, em agosto, né, nós já havíamos publicado uma orientação de serviço tentando criar algumas condições, estabelecer algumas condições em que a gente pudesse flexibilizar de alguma maneira, não é? Mas o que nós percebemos foi que a OS ainda ficou bastante restritiva, não é? O que acabou não gerando resultados muito positivos. Então, nós estamos retomando novamente a OS, não é? Já faz alguns meses, inclusive, e tentando melhorar e tentando otimizar o processo, criar outras condições, criar outras de reconhecimento, por exemplo, de medicamentos experimentais que já tenham sido aprovados por algumas agências, que nós estamos estudando quais seriam. Não é? Então, estamos nesse momento da discussão. Não é? Já temos algumas propostas, fizemos já várias reuniões com o setor, com os patrocinadores, com o Sindusfarma, Interfarma, e de alguma forma as ORPCs estão representadas nesses fóruns também, né, que tem nos trazido também muita contribuição. Então, enfim, o nosso foco nesse momento é investir na melhoria, na otimização dessa parte do DDCM, que é a parte de qualidade, não é? Porque os protocolos e tal, eu acho que esses são de fato no primeiro momento o nosso foco, né? Eu acho que nós temos que estar dedicados, temos que direcionar as nossas energias para o protocolo clínico, né? Pensando na segurança do participante de pesquisa, na qualidade da pesquisa, enfim, e a parte de qualidade, como eu disse, que é muito relevante também, podemos de alguma maneira flexibilizar, não é? Obviamente, sempre com muita responsabilidade, não pode ser vale tudo, enfim. Então, a gente está trabalhando muito forte com isso. Eu acho que muito brevemente nós teremos uma OS revisada e que eu tenho absoluta certeza que isso nos resultará numa redução importante de prazos, né? E participamos muito ativamente das discussões do projeto de lei 782, não é? Foram muitas as interações, muitas as discussões para chegarmos nos prazos que lá foram propostos e tal, mas nós acreditamos que podemos avançar muito e melhorar ainda mais esses prazos. E, Claudio, sobre a OS, só para recapitular, é aquela que está relacionada a reconhecer aprovações de outras agências reguladoras do mundo, caso aquele estudo já tenha sido aprovado, de modo que a análise da COPEC possa ser feita de uma forma talvez um pouco simplificada, ou levando em conta que ele já está aprovado por outras agências parceiras, membros do ICH, por exemplo, né? Isso, basicamente esse que é o foco, né? Reconhecer, inicialmente a proposta, a OS foi publicada com a intenção de que aqueles DDCMs que tivessem um estudo fase 3, não é? Que já tivesse sido iniciado em um dos países membros fundadores do ICH, né, que a gente pudesse fazer uma revisão simplificada. Mas encontramos alguns pontos que dificultaram, né, a implementação disso e de maneira que nós não conseguimos ter os resultados que esperávamos. Então, nós estamos refazendo, revisando
e tentando ao máximo, agora incluindo um pouco mais da parte de qualidade, estendendo um pouco mais para as alterações de qualidade, para as emendas, para as alterações substanciais de qualidade. Então, ainda nessa linha de reconhecer, né, aquilo que já tenha sido avaliado por outras agências. Perfeito. Eu acho que faz sentido na perspectiva de dedicar mais tempo e energia para os protocolos de maior risco, que tenham passado por menor crivo, né? Acho que é uma excelente ideia. Exatamente. Aí é bom, eu gostaria só de pontuar... Não, eu só ia falar que era o S69 de 2019, para quem nem 69 2019, exato. Ainda ontem nós conversávamos sobre o que poderia aumentar a atratividade do Brasil, em pesquisa clínica, enfim. Conversávamos também a respeito dos desenvolvimentos nacionais, e eu saí com a impressão de que é consenso de que os desenvolvimentos clínicos nacionais são importantes e que precisam ser incentivados, estimulados. Nós precisamos de pesquisas nacionais, ainda carece de um amadurecimento, e nós estamos muito dispostos a isso, a ajudar, a contribuir. Hoje, esses desenvolvimentos ainda constam na RDC 9 com um prazo um pouco maior, que é o de 180 dias, junto com os biológicos. E só para terminar, o Dr. Frank mencionou a questão dos estudos fase 1. Nós temos feito um esforço muito grande, Dr. Frank, para justamente poder trazer esses estudos iniciais para o Brasil. Então, talvez essa procura já tenha sido resultado das nossas investidas, junto aos patrocinadores, principalmente tentando oferecer alternativas para que esses estudos comecem, de fato, a vir para o Brasil, e, junto com os de fase 3, obviamente, os de fase 3 hoje corresponde a mais de quase 80% dos estudos, gostaríamos de mantê-los também, mas aumentar na mesma medida os estudos iniciais. Então, estamos juntos nisso e contamos, obviamente, com o apoio, com o auxílio de todos vocês. Temos, nessas revisões, nós temos compartilhado as nossas propostas via as associações, via ORPCs, para que nos ajude também. Estamos abertos e ouvindo todos os envolvidos indistintamente. Então, nós precisamos muito de todos. Perfeito. Muito obrigado. É muito bom ter a oportunidade de ouvir direto da fonte o que está sendo pensado, discutido aí. Dá muita esperança ver a sua abertura, Cláudia, a sua disponibilidade de estar aqui contando um pouco do que está acontecendo, de como vocês têm trabalhado. Eu queria pedir para a gente fazer uma rodada final, começando talvez pelo Dr. Fábio, perguntando o que vocês acham que a gente pode fazer para estar preparado para esse futuro. O que a gente pode fazer para se manter aberto, para ser flexível? O que a gente pode fazer para contribuir para esse novo normal que vai chegar para a pesquisa clínica? Eu acho que é nós nos capacitarmos para esse futuro que já começou. Escutando aqui o Cláudio Osvan, eu vejo que nós precisamos ser competentes para que a gente envie a documentação corretamente, para que esses processos, eles possam ser mais ágeis, para que essas análises que nós queremos tanta celeridade, que elas possam ser feitas de uma maneira tranquila. Porque, obviamente, para nós que já estamos acostumados com pesquisa, a gente sabe que existe também muita demora. Eu, particularmente, já participei de estudos clínicos onde o protocolo não abriu, não por culpa da Anvisa, simplesmente por culpa do patrocinador, que acabou se atrapalhando e muito com a própria confecção do pacote. Então, eu acho que esse tipo de workshop, de capacitação, de contato, ele é primordial para que a gente possa estabelecer isso para o futuro. Fico muito feliz e tenho que dizer para o Cláudio Osvan, sim, eu acho que não é coincidência esse oferecimento de feasibility de estudo fase 1 para o Brasil. Eu acho que isso já é uma boa imagem que vai ficar. Então, nós temos que surfar nessa onda e aproveitar e estabelecer isso. Acho que vai ficar uma herança também
de toda essa tecnologia, de nós encurtarmos distâncias e diminuirmos a necessidade de deslocamento físico no momento que o centro estiver estruturado, e dentro daquilo que eu visualizo pela Aliança Pesquisa Clínica Brasil, que é a criação de uma rede de centros de pesquisa em todo o Brasil, que nós tenhamos centros de pesquisa oferecendo acesso para os pacientes no Norte, no Nordeste, nas regiões de mais dificuldade. A gente está vendo agora, né, os locais onde são mais carentes no Brasil, até por causa da pandemia. Eu acho que nós podemos deixar isso, sim, de herança para o Brasil. É o acesso à pesquisa de qualidade, o acesso que seja de acordo com a necessidade dos pacientes brasileiros, desenvolver a pesquisa nacional e aproveitar, então, e já estabelecer esses processos eletrônicos, consentimento informado eletrônico, contratos, né, e outros documentos que já podem ser assinados eletronicamente. Tudo isso dá muita agilidade, possa drenar energia, tempo e esforço para aquilo que realmente é necessário, que é essa avaliação tão importante da qualidade dos estudos, da qualidade das moléculas e da real necessidade de cada estudo para o paciente brasileiro. Creio que vai ficar aqui, sim, um grande aprendizado, e agora nós temos que criar ferramentas de poder capacitar isso. Há poucas semanas atrás, ou poucos meses atrás, nós estaríamos enfrentando muita resistência, né, de se fazer web meetings ou treinamentos eletrônicos ou monitorias remotas, né? Ainda existia muita resistência por parte das pessoas. O futuro agora, isso vai ser totalmente normal, esse é o novo normal, e a partir disso nós vamos estabelecer essas novas regras, esses novos processos, e sem sombra de dúvida isso vai modernizar totalmente o acesso aqui do Brasil e vai fazer com que a gente possa ter contato com grupos de pesquisadores do mundo inteiro, por exemplo, né, por reuniões virtuais e trocar experiências. E eu acho que essa é o grande resultado final disso tudo. Temos que continuar sempre focados em, acho que conseguir finalmente a aprovação final do projeto de lei 7082/17 no Congresso, né, que ainda está parado, para que a gente possa ter um marco regulatório para a pesquisa clínica no Brasil. Isso é fundamental, porque nós precisamos ter essas regras bem claras e através de um projeto de lei, eu acho que isso facilita tudo. E, a partir disso, nós trabalharmos em conjunto para a melhoria aí dos nossos prazos e que a gente possa estar no futuro falando aí de muitos e muitos estudos que venham para o Brasil. Perfeito. Muito obrigado, doutor Fábio. Doutor Russo, o senhor tem sugestões, pedidos, desejos para esse futuro? Eu acho que o Fábio já abordou muito bem aí, essa parte, né, da vida digital, né? Mas eu acho importante falar um pouquinho de números, inclusive para o Cláudio Osvan, que obviamente ele deve conhecer um pouco, mas nós pesquisadores, que já estou nisso há mais de 2 décadas como pesquisador clínico profissional, essa é a minha principal profissão, 80% da pesquisa no mundo é conduzida nos países desenvolvidos. Estados Unidos e Europa, né, eles criaram o ICA de 1996, antes da criação da sua agência, da Anvisa, e o Brasil, infelizmente, não participou do ICA e criou a CONEP. O Brasil está numa situação absurdamente ridícula, conduzindo de 1% a 2% das pesquisas patrocinadas por indústrias, fundações, ou biotechs internacionais. Então, nós precisamos sair dessa situação humilhante, porque o Brasil tem muitos centros de pesquisa e gente qualificada nas CROs, nas indústrias, os centros de pesquisa de norte a sul, Fábio. Inclusive, hoje tem excelentes centros de pesquisa em Belém do Pará, em Pernambuco, Recife. Existem gente qualificada e com comportamento ético e científico e treinado em boas práticas no Brasil todo. Mas o que está faltando para a gente? Nós precisamos de comitês de ética mais bem treinados, uma descentralização do sistema que dê autonomia e estímulo aos comitês de ética de trabalhar de forma independente, menos tutelados pela CONEP. Sou frontalmente contra a criação de centros regionais, porque não parece, eu sou um pouquinho mais velho que o doutor Fábio, não parece, mas, viu, Fábio, já na época que foi criada a CONEP, em 1996,
haviam CEPs regionais, Universidade do Pará, Universidade UFRJ, a USP, haviam centros regionais, além da CONEP e dos centros locais. Isso criou um saco de gatos enorme, deu tudo errado. Né? Alguns CEPs regionais, né? O CEP das universidades aprovavam estudo e a CONEP reprovava. Então, criar CEPs regionais é voltar ao passado que não deu certo. Essa vantagem de ser um pouquinho mais maduro, né? É que você já viu as coisas que não deu certo lá atrás. Nós temos que dar hoje, e o projeto de lei vislumbra isso, mas eu acho que a CONEP, o Jorge é um homem inteligente, o Jorge Venâncio, converso muito com ele, tem que descentralizar o sistema. O CEP não pode ser um mero despachante, tá? Porque são duas cláusulas pétreas da CONEP que precisam mudar. Primeiro, o acesso à droga a toda situação médica, a todo estudo clínico tem que dar obrigatoriamente acesso à droga pós-trial. Obviamente que a indústria dá em situações de oncologia, doenças genéticas, isso aí já está mais do que definido. Mas não é possível que isso sirva para diabetes, osteoartrose, osteoporose, para todas as situações. Isso foge a pesquisa do Brasil, porque nos outros países não existe obrigatoriedade. E outro problema é o placebo. Cláudio Oswaldo, você sabe muito bem que muitos estudos o FDA exige o placebo. E aí chega aqui na CONEP, a CONEP diz que não pode ter placebo no estudo. Então, essa dicotomia de falarmos uma língua diferente do resto do mundo é que faz com que o Brasil fique numa situação, parece que é o 19º país em termos de capacidade de pesquisa clínica no mundo. E nós somos o 7º mercado farmacêutico do planeta, 200 milhões de habitantes, novamente, gente capacitada, centro de pesquisa, CEPs e gente jovem e de quem a gente espera mudanças. Contamos muito com o Cláudio Osvan na Anvisa e, obviamente, que o pessoal da CONEP mude um pouquinho o status quo da burocracia regulatória, porque isso é que é o principal fator de afastamento dos grandes estudos multicêntricos para o Brasil. Inclusive, pode ser fator de não virem estudos com vacinas e a gente acabar utilizando uma vacina para a Covid aqui no Brasil, que foi testada no hemisfério norte, mas não foi testada aqui no Brasil, pela demora de aprovação regulatória. Ontem a gente pôde falar um pouquinho sobre isso até com o representante da CONEP aqui. Foi bem positivo a abertura que eles demonstraram. Inclusive o Dr. José Humberto da CONEP que participou, ele proativamente mencionou uma integração possível com a Anvisa no futuro para otimizar a avaliação dos processos. Eu acho que está bem alinhado com o que a gente discutiu ontem. O Cláudio Oswaldo estava presente. Então vamos torcer. E, Cláudio Oswaldo, você queria... Está na hora, né, Francisco? Já chega, né? Precisando, né? São 20 anos que a gente ouve essa história, né? Queria pedir para o Cláudio Oswaldo comentar se ele tem mais alguma sugestão, algum pedido para o setor regulado, para a sociedade, alguma coisa mais que a gente possa fazer, ou alguma outra previsão para esse futuro. Bom, então, na verdade, eu acho que o que nós precisamos fazer é cada vez mais estarmos juntos, né? E pensando juntos, né? Então, não é possível mais que o regulatório, que a instância ética e tal trabalhem desconectado, né, do seu objeto, da sua finalidade. Então, como eu disse lá no começo, a agência reguladora, nós, a Anvisa, nós temos, dada a abertura para as discussões, nós estamos cada vez mais abertos para as discussões e eu acredito que esse seja o caminho, né? Seja o caminho, porque é a partir dessa abertura das discussões, da contribuição de todos os envolvidos, é que nós conseguimos elaborar normativas mais próximas da realidade, né? Que converse com a realidade, né? Então, e isso eu acho que nós temos conseguido, né, nessas últimas discussões que nós temos tido com todos os entes, aí, como eu já comentei. Acredito que nós temos espaço, de fato, né, para melhoria, né? A questão da descentralização dos estudos clínicos é bastante importante, como o Dr. Luiz comentou, não é? Nós temos realmente centros e investigadores muito capacitados em todo o Brasil e hoje nós ainda temos quase que 80% dos estudos no eixo sul-sudeste, mais basicamente
Rio Grande do Sul e São Paulo, né, na grande maioria. É importante que esses estudos ocorram lá, nessa mesma medida, mas que também seja expandido para o resto do Brasil. Então, nós estamos todos juntos trabalhando para isso, né? E acreditamos que é só assim que a gente vai conseguir melhorar, não é? A questão regulatória não é a única questão relacionada à não atratividade dos estudos clínicos, né? Então, quem faz feasibility sabe que a questão regulatória é importante, é óbvio, é relevante. A questão do prazo é importante também, óbvio, né? Por serem as pesquisas clínicas competitivas, então o prazo é determinante, mas é preciso levar em conta que a parte regulatória e o prazo é um dos fatores dentro do processo de feasibility que é levado em conta na hora da decisão da escolha para a condução do estudo clínico. Perfeito, muito obrigado. Então, pessoal, a gente está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a todos os presentes aí, aos colegas do painel que compartilharam sua visão, sua experiência. Queria passar a palavra para a Rosana fazer o encerramento. Obrigado, pessoal. Obrigada. Sabe que eu estava aqui pensando, né? Falei, puxa, a vida está acabando. Hoje é o último. E que coisa agradável que foi ouvir vocês, participar desse momento. Não tenho palavras para agradecer, não apenas vocês que estão neste painel hoje, mas desde o primeiro que nós fizemos, foi uma experiência incrível para mim. Gostei muito poder ver as diferentes visões, então os pacientes mostrando os resultados, né? Os médicos querendo, que são pesquisadores, mostrando, olha, a gente precisa fazer mais, a gente precisa propagar melhor essa discussão de prazos, vamos trazer mais estudos para o país, porque, sem dúvida, ontem mesmo o Francisco falou, nós aprendemos muito com isso, né? Então, evoluímos cientificamente com a condução de estudos no país. Ver o Cláudio Osvan participar, ouvir que o prazo não é agradável, e ele mesmo reconhecer, como reconheceu ontem, Dr. José Humberto, olha, vamos melhorar, vamos fazer, que não fique apenas aqui nesse discurso, que a gente continue, que não seja apenas a lembrança da semana da pesquisa clínica, mas que a gente ponha lá no nosso caderninho de anotações e que a gente cobre o que a gente pode fazer. Ó, lembra que nós combinamos de fazer isso? Acho que é uma experiência incrível. Não posso deixar de agradecer o grupo de trabalho de pesquisa clínica do Sindusfarma, que teve a ideia da gente promover um encontro como esse e essa sugestão. Pensávamos num modelo completamente diferente, tá, doutor Luiz? Que seria presencial, e olha, mas acabou sendo incrível. Reunimos nesses 4 dias... É o novo normal. Novo normal. Novo normal. Próximo de 1.000 pessoas, quer dizer, então esse tema é de interesse, né? Então nós temos que atender. E muito obrigada a todos vocês, a Inovatio, Todos Juntos contra o Câncer, a Roche Orphan Drug Consulting. Sucesso para todos vocês, que todos nós permanecemos aí seguros e que a gente possa voltar a falar sobre tudo isso muito em breve, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada a todos, hein? Sucesso. Obrigado. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigado a todos, foi um prazer.